professor Valci, ele vai falar sobre critérios de aferição do valor dos bens sujeitos à colação, tema que eu adoro. Ele é doutor e mestre em Direito pela PUC Minas, professor de Direito Civil nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado em Direito na PUC Minas, professor de Direito Civil na Fundação da Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, membro do IBDFAM e do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, advogado e sócio do escritório Crom Advocacia. Muito obrigada, e vamos passar a palavra aqui agora para o professor Valci, que ele tem 20 minutos para expor no tema dele, tá? Critérios e aferição do valor dos bens sujeitos à colação. Vamos lá. Obrigado, professora Thaís, agradeço a gentileza da apresentação, é sempre um prazer reencontrá-la e acompanhar o seu sucesso, fico muito feliz com isso. Agradeço também ao professor Bernardo Câmara pelo convite para participar desse congresso que já é histórico na UAB de Minas Gerais, ao lado de pessoas que eu admiro tanto, a professora Sofia, a professora Alice Bichon, e cumprimento também meu sócio e amigo, professor Dierle, que está aqui participando também deste painel. E o objetivo é falar sobre um tema que, a rigor, não seria de processo civil, mas sim direito civil, que é a discussão sobre os critérios de aferição do valor dos bens sujeitos à colação. Fala a rigor porque o Código Civil trata desses critérios, apresenta, sim, determinados critérios, só que o nosso Código de Processo Civil também apresenta critérios de aferição do valor desses bens. Então, nós temos aí uma antinomia jurídica, considerando que as regras do Código Civil são diferentes das regras do Código de Processo Civil. E aí estamos falando do Código Civil 2002 com o Código de Processo Civil 2015. E considerando, professor Thaís, que entre os mais de 11 mil inscritos, certamente temos estudantes que ainda não estudaram, não tiveram acesso ainda à disciplina de Direito das Sucessões, eu vou pedir licença para fazer uma breve introdução sobre o Instituto da Colação, para que possamos visualizar os fundamentos da colação e como são esses critérios estabelecidos no Código Civil e no Código de Processo Civil. O artigo 549 do Código Civil estabelece que eu só posso doar aquilo que eu posso dispor em testamento. Então, a regra é, no momento da liberalidade, se eu tenho um herdeiro necessário, e os herdeiros necessários são os descendentes, ascendentes e o cônjuge, eu sou obrigado a respeitar a legítima dos herdeiros necessários. Então, se eu tenho um herdeiro necessário, eu elaboro o testamento, do meu patrimônio de 120, eu posso deixar 60 para quem eu quiser. Porque os outros 60, a legítima, eu sou obrigado a deixar para os herdeiros necessários. Ora, se eu só posso doar aquilo que eu posso dispor em testamento, eu também tenho que respeitar esta regra no momento da liberalidade em vida. De maneira que, se meu patrimônio hoje é de 120 e eu tenho duas filhas queridas, Sofia e Thaís, eu posso doar para a Santa Casa de Belo Horizonte 60. O patrimônio restante, 50%, com a minha morte daqui a 20, 30 anos, as minhas filhas irão receber. Mas apenas esse patrimônio restante, a legítima. O que eu doei para a Santa Casa, que corresponde à parte disponível, negócio jurídico perfeito. Não tem mais o que discutir. Agora, a solução é outra. Se no lugar de eu doar para a Santa Casa, eu que tenho as duas filhas, Sofia e Thaís, resolvo beneficiar apenas uma das filhas. Resolvo beneficiar a filha Thaís. Então, do patrimônio de 120, doei para a minha filha Thaís 60. Fiquei com 60. Respeitei aquilo que eu poderia dispor por meio de testamento. Só que com a minha morte daqui a 20, 30 anos, eu não vou deixar apenas 60, o patrimônio que restou. Por quê? Porque a minha filha Thaís, que foi beneficiada com aquela doação, vai ter de conferir o que ela recebeu no meu inventário. Vai ter de colacionar esse bem no meu inventário. E por que isso, Valci? Por que a Santa Casa não precisa fazer isso e a sua filha Thaís precisa colacionar esse bem? Há uma presunção do legislador de que doação de ascendente para descendente ou de um cônjuge a outro, é o que estabelece o artigo 544 do Código Civil, significa adiantamento da parte que cabe a esses herdeiros na herança. Há uma presunção do legislador que quando um pai doa para um dos filhos apenas, ele não quer beneficiar esse filho, porque a presunção é de que um pai
sempre vai buscar um tratamento igualitário entre os filhos. Então, a presunção legisladora é que esse pai, quando doa apenas para um filho, está apenas adiantando a parte desse filho na herança. De maneira que, após a morte desse pai, esse filho vai ter de apresentar esse bem que ele recebeu lá atrás, no inventário, para que ele seja dividido igualmente com os demais herdeiros, com os demais filhos. De maneira que a legítima dos herdeiros necessários será respeitada e igualitária. Então, esse é o objetivo da colação. Estabelecer uma igualdade em relação à descendência do autor da herança. Mas alguém poderia questionar, mas espera aí, Valci, mas isso é obrigatório? Não, é uma presunção relativa. Porque, reparem, eu posso dispensar a minha filha Thaís de colacionar esse bem, mas o próprio Código Civil estabelece a forma de dispensa. Aliás, são duas formas. Eu só posso dispensar minha filha Thaís de colacionar esse bem no próprio ato da liberalidade, por exemplo, na escritura de doação do bem, eu acrescento uma cláusula, dispenso a minha filha Thaís de colacionar esse bem. Ou, se eu não fiz isso no ato de liberalidade, por meio de testamento. Então, eu elaboro um testamento para dispensar a minha filha Thaís de colacionar aquele bem doado há 20 anos. Quando eu a dispenso da colação, eu estou deixando claro que eu estou retirando esse bem, esse patrimônio, da minha parte disponível. Então, ela não precisa colacionar. Então, há uma presunção de que o pai quer um tratamento igualitário. Por isso, então, que a doação de ascendente para descendente significa adiantamento da parte que lhe cabe na herança. A não ser que, expressamente, eu tenha dispensado esse descendente, esse filho, a minha filha Thaís, da colação. Ora, e aí é que vem, então, a questão. E se eu não dispensei a Thaís da colação? Ela vai ser obrigada a colacionar. Já chegamos a essa conclusão. É o que estabelece o artigo 2002 do Código Civil. Agora, ela irá colacionar qual o valor? O próprio bem, o valor da época da liberalidade corrigido, ou o valor atual do bem? Então, aí começa o nosso problema. Por quê? Nós temos dois modos possíveis de definir a colação. A colação em substância, que seria a hipótese, como era no direito francês, já foi há muito tempo, o próprio bem será apresentado, então aí não tem problema. Então, se eu doei para a Thaís um lote há 20 anos, com a minha morte, ela apresenta esse lote no meu inventário e vai ser partilhado com a sua irmã, a Sofia. Colação em substância. Só que aí, mesmo no critério de colação em substância, nós vamos ter um outro problema. E se a Thaís vendeu esse bem? Se esse bem se perdeu, então como ela vai colacionar, já que eu não a dispensei da colação? E aí vem um outro critério de colação, que é a colação por estimação. Por estimação. Vai ser, então, ela vai colacionar o valor do bem. Ora, mas qual o valor? Qual o valor? Alguém poderia falar, o que é mais justo, Valcir? Colacionar pelo valor do bem à época da liberalidade, ou seja, eu doei para a Thaís o bem há 20 anos, então eu considero o valor de 20 anos atualizado monetariamente, ou pelo valor atual? Resposta, depende. Depende do tipo de bem. De uma maneira geral, se eu afirmo, se eu dou para minha filha Thaís um automóvel, certamente será muito interessante para ela colacionar não pelo valor do bem à época da liberalidade corrigido, mas pelo valor atual do bem. Porque um automóvel, depois de 20 anos, o preço caiu muito. De outra maneira, se eu doei para minha filha Thaís um lote, provavelmente deve ser mais interessante para ela colacionar, né? Não pelo valor do bem, à época da liberalidade, considerando a valorização dos bens imóveis nos últimos anos. Então, se ela tiver que colacionar pelo valor atual, vai ser um valor muito maior do que aquele da liberalidade. Então, se for móvel de um jeito e imóvel de outro, não tem como afirmar isso. E por que não? Se eu dou um lote para a Thaís, em 1990 eu doei para a Thaís do lote, num local afastado. Logo depois, construíram, aliás, doei o lote, e 10 anos depois construíram um shopping. Claro que com a minha morte daqui a 20 anos, se ela colacionar pelo valor da época, vai ser muito menor do que o valor atual, porque valorizou. Agora, deixa eu mudar um dado nessa história. Não construíram um shopping, construíram um presídio ao lado do seu lote, Thaís. Aliás, o seu lote faz divisa com o presídio.
É mais interessante colacionar pelo valor atual, porque não vale nada hoje, ou pelo valor do bem à época da liberalidade? Então, percebam, não há um critério que satisfaça todos os interesses. Vai ter que ser uma opção do legislador. E este é o nosso problema. E por quê? Nós temos, então, possibilidade de determinar essa colação por estimação com base no valor atual do bem, e aí você faz uma projeção, mesmo que esse bem não exista, quanto esse bem valeria hoje, esse lote, mesmo que a Thaís já tenha vendido esse lote. E quando eu falo atual, estou falando da abertura da sucessão, da morte. Pelo valor à época da liberalidade, seria um critério. Pelo valor à época da partilha, o direito francês, antes do Código de Napoleão, adotava esse critério, e aí muitos criticavam porque ficava um critério em aberto. Quando vai ocorrer a partilha? Nós não sabemos, pode demorar 1 ano, 2, 3, 5 anos após a minha morte. E aí, então, o legislador tem que fazer uma opção. Qual o melhor critério? Qual o critério? Vamos primeiro para o Código Civil. No artigo 2004 do Código Civil, o valor de colação dos bens doados será aquele certo e estimativo que lhes atribuir o ato de liberalidade. Então, eu tenho um Código Civil de 2002 estabelecendo que a Thaís, minha filha, que recebeu esse lote há 20 anos, vai ter de colacionar agora, com a minha morte, este lote, pelo valor do bem à época da liberalidade, corrigido monetariamente. É um critério. Só que aí o Código de Processo Civil estabelece um outro critério. Artigo 639 do Código de Processo Civil. O herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição, a qual termo se reportará, os bens que recebeu. Ou se já não os possuir, tralizar o valor. Então, reparem que no caput, o primeiro critério do CPC é a colação em substância. Conferirá por termo nos autos ou petição, a qual termo se reportará, os bens que recebeu ou, se já não os possuir, tralizar o valor. Então, poucos prestam atenção nesse dispositivo e a doutrina majoritária acaba defendendo a aplicação imediata do parágrafo único. Mas reparem, num primeiro momento, o critério foi a colação em substância. Então, se a Thaís ainda tem um lote, ela deveria colacionar este lote. Agora, se ela já vendeu, ela já não possui mais esse lote, ela vendeu esse lote há 10 anos, aí vem o parágrafo único do artigo 639. Os bens a serem conferidos na partilha calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão. Reparem, o Código Civil determinou que a Thaís deveria colacionar pelo valor do bem à época da liberalidade, a doação que ocorreu há 20 anos. Só que o novo CPC, o Código Civil 2015, estabelece que ela deverá colacionar, já que ela vendeu esse bem, pelo valor do bem na abertura da sucessão, com a minha morte. E aí, minha filha Thaís, como resolver essa questão? Porque se a Thaís puder escolher, ela vai avaliar a qualidade do bem. Se valorizou, pelo valor à época da liberalidade. Se desvalorizou, pelo valor atual. E tem alguns bens que você não tem controle. Por exemplo, eu doei, além do lote, cotas de uma sociedade. Qual o valor que ela terá de colacionar? Estamos falando de bem móvel. Mas essas cotas podem ter sofrido uma valorização excepcional, muitas vezes graças ao trabalho, à administração da própria Thaís, mas elas podem ter se desvalorizado pela má administração da própria Thaís. Então, é um problema. E aí, nós temos aí duas soluções possíveis. O Conselho de Justiça Federal, na primeira jornada de Direito Civil, lá em 2002, na primeira jornada, publicou o enunciado 119. E o CJF, neste enunciado, tentou conciliar as duas normas, a do Código Civil com a do Código de Processo Civil. E de acordo com esse enunciado, para evitar o enriquecimento sem causa, a colação será efetuada com base no valor da época da doação, nos termos do Código Civil, 2004, exclusivamente na hipótese em que o bem doado não mais pertence ao patrimônio da donatária Thaís. Se, ao contrário, o bem ainda integrar seu patrimônio, Thaís, a colação se fará com base no valor do bem na época da abertura da sucessão, nos termos do CPC.
aqui ainda fazendo referência ao CPC de 73. Ora, então o CJF está aplicando as duas normas. Se você ainda tem o bem, pelo valor atual da abertura da sucessão. Se você já vendeu esse bem, pelo valor do bem à época da liberalidade. Surge um problema. Porque como eu sou muito correto, quando eu doei aquele lote para minha filha Thaís, eu também doei para minha filha Sofia. Aliás, são 2 lotes vizinhos, um ao lado do outro, o mesmo valor. Só que a Thaís precisou de dinheiro, vendeu o lote logo depois. A Sofia não vendeu o lote. A minha morte ocorreu depois de 30 anos. Aplicando esse enunciado, nós teremos um tratamento desigual em relação às filhas. Porque, por este enunciado, Thaís teria de colacionar pelo valor do bem à época da liberalidade, e a Sofia, que conservou o bem, por opção dela, teria de colacionar pelo valor do bem na abertura da sucessão. Então, nós já temos aí um tratamento desigual em relação aos filhos. Só que não parou por aí o CJF. Na 8ª jornada, em 2018, o CJF publicou um novo enunciado, o enunciado 644, e mudou o entendimento. Agora nós temos os artigos 2003 e 2004 do Código Civil e o 639 do Código Civil devem ser interpretados de modo a garantir a igualdade das legítimas e a coerência do ordenamento. O bem doado em adiantamento legítimo será colacionado de acordo com seu valor atual na data da abertura da sucessão, se ainda integrar o patrimônio da Thaís. Até aí, idêntico ao enunciado anterior. Se a Thaís já não possuir o bem doado, este será colacionado pelo valor do tempo da sua alienação. Não é do ato de liberalidade. Então, este enunciado acabou criando um critério que não encontramos nem no Código Civil, nem no Código de Processo Civil. Ora, temos um problema. E aí, qual a solução? Eu prefiro, professora Thaís, a solução tradicional, a mais simples, aquela que Norberto Bobbio, na sua teoria do ordenamento jurídico, já orientou há muitos anos, quando ele estabelece lá os critérios para a resolução de antinomias. E Bobbio trabalha com aqueles 3 critérios que nós sabemos: critério da especialidade, critério cronológico e critério hierárquico. Ora, nós estamos falando de antinomia. O Código Civil diz uma coisa, o CPC diz outra. Não há hierarquia entre os 2 diplomas. Então, eu não tenho como adotar esse critério. Especialidade também não. São 2 leis ordinárias. Sobra o último critério, que é o mais fraco de todos, o critério cronológico. E aí, diante dessa situação, eu sou obrigado a reconhecer que deverá prevalecer o quê? O CPC, que é a norma mais recente, em relação ao Código Civil de 2002. E este tem sido o entendimento do STJ. Eu até fiz a pesquisa recentemente, não encontrei nenhum julgado no STJ, já após a vigência do CPC de 2015. Mas o sentido vai ser aplicado certamente nos casos futuros. E aí cito aqui como referência o RESP 169, 8638, 169, 8638 do Rio Grande do Sul, relatoria da ministra Nancy Andrighi, que estabelece: é indiscutível a existência de antinomia entre as disposições do Código Civil, que determinam que a colação se dê pelo valor do bem ao tempo da liberalidade, e as disposições do CPC, que determinam que a colação se dê pelo valor do bem ao tempo da abertura da sucessão. Até aí concordamos. De modo que, em se tratando de questão que se relaciona com igual intensidade com o direito material e com o direito processual, essa contradição normativa somente é resolúvel pelo critério da temporalidade e não pelo critério da especialidade. Portanto, adotando esse entendimento que foi colocado aqui nesse julgado, teríamos que aplicar a lei mais recente, portanto, o Código de Processo Civil. É o melhor critério? Eu entendo que não. Eu prefiro o critério do Código Civil de 2002, que já era o critério lá do Código Civil 16. Há outros critérios, até curiosos. Por exemplo, nas ordenações filipinas, Thaís, qual era o critério?
para bens móveis, o valor da época da liberalidade, e para bens imóveis, o valor na abertura da sucessão. O Código Civil não fez essa distinção entre bens móveis e bens imóveis, tanto o Código de 2002 quanto o Código de 1916, pelo valor do bem à época da liberalidade. Claro, corrigido. Por que eu prefiro esse critério? Tem algumas situações complicadas? Sim, sem dúvida nenhuma, não tem como agradar a todos. Mas é o critério mais simples, mais seguro. Porque se eu determino que você vai classificar pelo valor daquele bem há 20 anos, quando você recebeu, se você melhorou o bem ou não, a questão das benfeitorias, eu não tenho que ter essa preocupação. Foi aquilo que você efetivamente recebeu. Mas alguém poderia questionar, você, mas aí eu tenho medo de aceitar a herança do meu pai, adiantamento dessa legítima, porque se valorizar muito, se desvalorizar o bem, eu vou ter de calcionar pelo valor que eu recebi lá atrás. Não precisa ter medo, é só não aceitar. Ninguém é obrigado a aceitar doação. Agora, se você aceita, você assume. Você tem os bônus e os ônus. Então, por isso, prefiro esse critério, que eu acho mais simples de trabalhar, mas já adianto, não é esse o que deve prevalecer a partir de agora, a partir do Código Civil 2015, já que, pelo Código Civil 2015, o primeiro critério foi a colação em substância, que não é seguido, mas se esse bem já não existe, o critério utilizado de estimação é pelo valor do bem na abertura da sucessão. Então, são essas as colocações, Thaís, de um tema que, a rigor, deveria ser tratado apenas no Código Civil, porque nós estamos falando do modo, e o Código Civil deveria tratar apenas da forma e de prazo de colação, só que nós temos aí esse tratamento tanto no Código Civil quanto no Código Civil, gerando, portanto, essa antinomia. Muito obrigado, estou à disposição.